Bom dia, estamos começando mais um Despertar com Deus nessa manhã de terça-feira. Que Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida, onde você estiver. E eu tenho certeza que este programa vai abençoar ricamente o seu dia e a sua vida. Pastor João Emílio, bom dia. Bom dia, pastor Wander. Nós estamos muito felizes de mais uma vez Deus nos dá o privilégio de entrarmos na sua casa e podermos orar com você e compartilharmos um pouco da palavra de Deus, dos conceitos, dos princípios bíblicos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez nesta manhã. Nós temos o privilégio nessa terça-feira de apresentarmos o nosso entrevistado, uma pessoa muito especial. Está conosco o pastor Dr. Luiz Saião, que é pastor da Igreja Nações Unidas em São Paulo, formado em hebraico pela USP, um homem de Deus que participou de pelo menos 3 versões, o trabalho de 3 versões da Bíblia, Almeida 21, a NVI e a Mensagem. É um prazer muito grande, pastor Luiz Saião, de tê-lo aqui no Despertar com Deus. Bom dia, pastor Wander. Bom dia, pastor João Emílio. É uma alegria muito grande. Eu estou muito feliz de estar aqui para poder interagir e falar com os nossos telespectadores e participar de um programa tão especial como esse. Pastor Luiz Saião tomou posse recentemente como reitor do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, um dos mais importantes seminários e formadores de pastores aqui na nossa nação. E nós desejamos de coração que o senhor tenha um grande sucesso naquela casa de profetas. Pois é, pastor Wander. A questão é que, olhando para a experiência humana, nós podemos ver que, pelos mais diversos enfoques que a gente possa apresentar da realidade da experiência histórica do homem, essa busca da transcendência, essa relação com Deus, ela apresenta uma história de caminhos e descaminhos. E nunca se viu nada semelhante à Bíblia em termos de uma referência literária que nos apresenta diversas experiências com Deus que falam a respeito da realidade dos elementos mais profundos da psicologia humana, que tratam da realidade de significado e do que o ser humano procura na sua existência. E mais do que isso, talvez a dimensão mais profunda que se esconde dentro de nós, que é o problema com as nossas falhas, com os nossos erros, aquilo que a teologia veio chamar de pecado, o problema da nossa relação com Deus no elemento mais profundo que envolve a nossa pessoa, que é uma necessidade de amor. Então a Bíblia é a história do amor de Deus na busca do ser humano. E como um relato muito claro, objetivo, marcado por uma beleza e diversidade literária fascinante, a Bíblia, como chegou até nós, através de um processo de inspiração das palavras que ali estão e que foram preservadas e chegaram até nós, ela seguramente é, no sentido mais profundo e até querido do coração, além de objetivamente definido, palavra de Deus para o homem de hoje. Professor Saião, o senhor acha que vale a pena uma pessoa, mesmo que não religiosa, ler a Bíblia? Pastor João Emílio, essa pergunta é muito interessante. Por quê? Porque a gente faz parte de uma cultura que nos últimos, talvez, 300, 400 anos, resolveu entender que a experiência da vida pode ser reduzida à dimensão dos limites que a nossa razão nos permite ter acesso. Então houve o que a gente chama de um processo de desencantamento do mundo, um processo de secularização. É como se toda a experiência da realidade pudesse ser circunscrita no universo da razão. E quando a gente pensa em religião ou em fé, talvez muita gente, vamos usar uma palavra que hoje é muito dita, né? Haja assim com preconceito, né? Talvez com estereótipo de que uma pessoa religiosa ou que a história da Bíblia tem a ver com coisas que estão na construção de um ideário que na verdade não faz sentido. Quando a gente lê a Bíblia, como ela fala da experiência humana, ela fala de liderança, ela fala de economia, ela fala de ecologia, ela fala das relações sociais, mas numa dimensão muito mais profunda do que os limites que nós
fomos circunscritos na cultura, vamos dizer, dos últimos séculos, e com uma sabedoria e um toque profundo dessa relação com Deus, que uma pessoa que não tem experiência religiosa, eu conheci vários, né, que vença assim, esse preconceito, comece a ler o texto, ele vai dizer geralmente o seguinte: olha, eu nunca imaginei que fosse desse jeito. Eu não sabia que a Bíblia tinha um livro como Eclesiastes, que ela está aberta para o questionamento, para a dúvida, para a reflexão. Então, qualquer pessoa deve ter acesso à Bíblia, até porque ninguém pode entender a razão de ser da nossa cultura ocidental e mundial sem entender uma das vigas mestras fundamentais, que é a própria Bíblia, as Escrituras Sagradas. Pastor Sayão, e uma das perguntas que as pessoas fazem, um dos questionamentos, é em relação a como se interpretar o texto. Como é que eu posso interpretar corretamente o texto bíblico e não cometer nenhuma distorção na interpretação desse texto? Mas, pastor Wander, para responder estas e outras perguntas, nós vamos dar o segundo bloco, então nós vamos agora para o nosso intervalo e ele volta respondendo daqui a pouquinho. Perfeitamente. As doenças cardiovasculares são responsáveis por 40% das mortes no Brasil. O sal, fumo, bebida alcoólica, gordura, obesidade e o diabetes aceleram o aparecimento da hipertensão arterial. A hipertensão ou pressão alta é uma doença sem sintoma, transmitida de pai para filho. O diagnóstico é feito através da medição da pressão arterial, que deve ser feita a cada 3 meses. O controle da hipertensão é feito através da medicação, exercícios e perda de peso. Cuide-se. Hoje é mais um dia da nossa entrevista, nós recebemos um outro presente de Deus, que é a presença do pastor Dr. Luiz Sayão, especialista em Bíblia, hebraísta, uma pessoa muito especial, e nós estamos aqui nessa entrevista maravilhosa. Dr. Sayão, a questão da palavra de Deus, da interpretação da palavra de Deus, eu havia dito no último bloco, é um questionamento que muitas pessoas fazem, como ler e interpretar corretamente, sem que cometamos distorções. Pois é, pastor Wander, falando sobre esse assunto, como é que a gente lida com isso? A gente lida com essa questão da interpretação bíblica da maneira como a gente lida com a interpretação dos textos e dos textos antigos. A gente sabe que a Bíblia foi escrita em hebraico, né, aramaico, grego, a gente abre o Gênesis, está lá Bereshit, Bará, Elohim, Eita, Hashamayim, e aí a coisa continua. Então, para interpretar, é necessário que a pessoa tenha acesso ao conhecimento objetivo que essas línguas nos permitem ter. Hoje nós temos ferramentas especializadas que permitem isso. A gente deve fazer o que qualquer pessoa com bom senso faria. O que foi que o apóstolo Paulo, o que o rei Davi, o que o profeta Jeremias quis dizer quando escreveu isso? E o que a gente tem que fazer? Recuperar o texto do ponto de vista da pesquisa histórica, da análise linguística, da análise literária. Como é que a gente interpreta um texto de Machado de Assis? Ou como é que a gente lê os Lusíadas? Ou como é que a gente vai ler Shakespeare? A gente tem que olhar o contexto, observar a realidade da época, analisar o tipo de literatura, e esse tipo de enfoque objetivo vai nos permitir compreender o texto adequadamente. Em resumo, tem que estudar bastante de direito, né? Agora, é claro,
quando a gente lê a Bíblia com essas ferramentas, tem certas coisas fundamentais das quais ninguém duvida, que são muito claras, elas se repetem, elas são referências, são, vamos dizer, coluna vertebral do texto bíblico. Agora, há coisas menores, há textos um pouquinho mais complicados, há textos que tecnicamente permitem uma leitura um pouquinho diferente aqui, mas de modo geral, a mensagem bíblica é muito clara, especialmente a sua mensagem central, fundamental. E qual é a mensagem central da Bíblia? A mensagem central da Bíblia é uma coisa tão impressionante, extraordinária, porque ela é única. Ela parte de uma ideia que a gente começa a ver lá em Gênesis, final do capítulo 11, capítulo 12, de que em vez de observar uma realidade do ser humano construindo um pensamento religioso, especialmente a partir da culpa e do medo, que era uma realidade muito presente no ambiente pagão, a gente vê pela primeira vez a ideia de que um Deus vai atrás do ser humano. E quando esse Deus vai atrás do ser humano, ele propõe um negócio tão bonito, mas tão especial, que o hebraico chama de berit, que é aliança. Traduzindo para a língua de hoje, é uma parceria, né? É uma proposta de andar junto. Então Deus se aproxima do ser humano na intenção de oferecer de novo a sua companhia, a sua presença, da qual o nosso ser depende. Qual que é o problema? A nossa alienação em relação a Deus, as nossas confusões, o nosso pensamento malvado, ruim, as nossas falhas, aquilo que nem a gente entende. Não tem dia que a gente não acorda de manhã, parece com os dois pés esquerdos, a gente nem entende a gente, né? Toda essa fragilidade que a vida contemporânea esconde, pois é, a Bíblia diz que Deus amou o ser humano de tal maneira que ele resolveu demonstrar esse amor incondicional, essa graça por nós, por meio da bendita pessoa de Cristo Jesus, que é Deus não distante, mas Deus encarnado, próximo de nós, para oferecer esse ato de amor extraordinário que nos perdoa e nos aproxima de Deus. O gostoso nessa história é que a gente acaba descobrindo o quê? Que Deus não é só Deus Criador, Deus grandioso, Deus Senhor, Deus agora é próximo de mim, é meu Pai, e eu me torno seu filho em proximidade por meio de Cristo Jesus. Ou seja, a mensagem da Bíblia é a mensagem do amor e do perdão de Deus. É fascinante isso. Professor Sayão, a Bíblia é um livro maravilhoso, um livro vivo. Por que o senhor acha que a Bíblia nunca perde a sua atualidade? Olha, eu vou ser sincero, pastor João Emílio. Do ponto de vista da percepção assim, mais do coração e da fé, a gente vai responder porque ela é palavra de Deus. Do ponto de vista intelectual, a gente tem que dizer, olha, eu não sei. Porque é tanta coisa que pode fazer com que o livro perca a sua força. São elementos literários, porque o gosto da literatura muda. São elementos de contexto sociocultural, econômico, mudança de cultura. Então, a Bíblia tem essa mensagem, mas ela está imbuída dentro desse contexto antigo. E para mim, eu fico impressionado, porque eu já tenho visto isso na minha vida. Como é que esse sujeito que é estudioso de uma universidade na Suécia, como é que uma pessoa que trabalha numa fábrica no Brasil, como é que um indígena que vive no interior da Guatemala, um indivíduo que mora na África, uma pessoa de uma grande empresa no Japão, lê o livro e o livro fala e fala fundo. E uma coisa impressionante, né, professor, é que nós lemos o mesmo texto e passado algum pouco tempo, quando o lemos de novo, ele se apresenta novo como se nunca tivéssemos lido. É verdade, parece que a Bíblia tem uma espécie de interface múltipla assim, de comunicação, porque eu gosto de dizer que, diferente dos livros de teologia ou dos livros da construção humana, o texto ele vem com narrativa, com poesia, com todo um elemento assim. A diferença que eu vejo é de pegar um livro religioso construído pelo ser humano, é igual tomar um comprimido de vitamina, e a Bíblia é como você comer a picanha na churrascaria.
É um negócio tão fascinante, tão especial, e ela interage em dimensões assim pessoais, psicológicas, espirituais, e tudo isso está envolvido. Por isso, de fato, a Bíblia é um livro fascinante. Olha, eu estudei línguas bíblicas, eu mexo com a Bíblia todo dia, até hoje eu não consigo ler o texto assim e ficar sem ser atingido por ele. A Bíblia é um livro vivo. Com toda certeza. Nós queríamos perguntar ao senhor agora algo muito interessante, que seria o seguinte, doutor Sayão. A Bíblia, o senhor disse que a Bíblia, para que ela possa ser exposta, pregada, é fundamental que nós, profetas e pastores, a estudemos. Mas e uma pessoa muito simples, um leitor comum da Bíblia? A Bíblia pode ser ou se tornar fácil de ser entendida? A resposta, pastor Wander, é sim e não. Vamos tentar ajudar aqui, né? Por um lado, nada dispensa o conhecimento da Bíblia. Por isso a Bíblia vai dizer que Deus colocou pessoas na Igreja de Cristo para serem mestres, para ensinarem, quer dizer que essas pessoas são necessárias, né? Então, uma pessoa simples, se ele vai estudar lá detalhes da doutrina da Trindade, se ele vai querer saber coisas sobre a história de Israel, ele precisa de ajuda de quem tem conhecimento do assunto. No entanto, existe uma realidade assim fundamental e essencial na Bíblia, que na minha opinião tem a ver com a nossa disposição espiritual. A gente vive sempre naquela atitude meio de autodefesa, de proteção, construindo muros em torno de nós mesmos. Quando a gente tem a experiência com Deus, que a Bíblia fala, da graça, e Deus quebra essa nossa defesa, existe uma espécie de sintonia, de alinhamento espiritual do nosso coração com Deus, de modo que eu tenho visto coisas impressionantes. Gente com muito conhecimento, formação cultural, que tem dificuldade de absorver a Bíblia. E gente simples, gente que não tem formação educacional, mas pela sintonia de coração com Deus da Bíblia, ao ler a Bíblia, digere e recebe isso, com impacto tão grande que mostra um tipo de sabedoria que transcende a limitação que o conhecimento intelectivo apresenta. Então é mais um dos mistérios da fé. Muito bem, eu não estou querendo ser um estraga-prazer, mas precisamos interromper mais uma vez e chamar o nosso intervalo. As doenças cardiovasculares são responsáveis por 40% das mortes no Brasil. O sal, fumo, bebida alcoólica, gordura, obesidade e o diabetes aceleram o aparecimento da hipertensão arterial. A hipertensão ou pressão alta é uma doença sem sintoma, transmitida de pai para filho. O diagnóstico é feito através da medição da pressão arterial, que deve ser feita a cada 3 meses. O controle da hipertensão é feito através da medicação, exercícios e perda de peso. Cuide-se. Esse é o nosso terceiro e último bloco. Estamos aqui com o pastor Dr. Luiz Sayão. E a minha pergunta agora, Dr. Luiz Sayão, é porque nós temos hoje um número imenso, uma variedade imensa de versões da Bíblia e capas das mais diferentes. As pessoas até ficam confusas se é a mesma Bíblia. Essa quantidade ajuda ou atrapalha no entendimento da Bíblia? Pois é, pastor Wander, como é que a gente lida com isso, né? Em primeiro lugar, alguém me disse esses dias, né, que olha, hoje em dia parece que tem mais Bíblia do que crente. Será que é verdade, né? Bom, vamos lá, não é bem assim não. Nós temos, na verdade, uma nossa histórica
versão dentro do ambiente evangélico, nós temos aí a famosa versão Almeida, João Ferreira de Almeida, que tem variações estilísticas, mas com poucas mudanças realmente significativas, tem diversas variações, mas ela representa um perfil de tradução específico. Temos diversas traduções que foram feitas no contexto católico e temos algumas versões contemporâneas que eu posso destacar porque eu me envolvi diretamente, como a Almeida 21, que faz parte das versões Almeida, a NVI e propostas um pouquinho distintas com uma mensagem. Como é que a gente deve lidar com isso? Algumas versões existem em função da história, né? João Ferreira de Almeida é uma tradução antiga, tem muitos méritos, ela é excelente em vários aspectos. A razão por que surgem novas versões é porque o estudo aprofundado da arqueologia, da linguística, do conhecimento das línguas originais, de várias outras coisas, a mudança da língua portuguesa, reforma ortográfica, estilo, adaptabilidade para a realidade contemporânea, faz com que os estudiosos trabalhem na direção de ter um texto mais adequado, que comunique mais, vamos dizer, corretamente, e que seja também atualizado com o conhecimento que nós temos hoje do texto original. Então a pessoa, na minha opinião, deve ter uma versão mais tradicional, uma versão equilibrada, como por exemplo a nova versão internacional, e uma talvez mais assim, que tenta explicar um pouco mais o texto, que tem vantagens e desvantagens, como por exemplo, nova tradução na linguagem de hoje, ou mesmo a Bíblia, a mensagem, que ainda é mais uma paráfrase, porque ali, às vezes, na tentativa de explicação, você capta algumas coisas que a economia das palavras não permite. É como se fosse uma Bíblia, vamos dizer, ampliada, né? Então, todas as versões têm o seu papel, o seu valor e o seu lugar. O ideal é que todo mundo estudasse as línguas originais. Mas esse trabalho é feito no sentido de ajudar as pessoas mais amadurecidas. Muitas pessoas, às vezes, com pouco conhecimento, se atrapalham, mas não é necessário. Se entender o foco e trabalhar comparativamente, vai ser ajudado nesse processo de compreender o sentido da tradução da Bíblia. Professor Sayão, nós estamos falando aqui de Bíblia e eu queria lhe fazer uma pergunta, e é a seguinte: a igreja precisa mesmo de Bíblia ou ela pode promover eventos que envolvam pessoas que estão mais ligados ao bem-estar, à diversão, ao lazer? Bíblia é realmente importante? Pastor João Emílio, essa é uma questão assim fundamental que a gente tem através da história, né? O que acontece? Parece que o ser humano, na sua trajetória, é uma coisa que a própria Bíblia conta pra gente, depois de ser abençoado por Deus e estar numa certa zona de conforto e segurança, a tendência muitas vezes é a gente segurar isso e passar a depender de nós mesmos. Então, na trajetória histórica da fé, inclusive da fé cristã, da igreja no Brasil também, parece que algumas pessoas, alguns grupos, alguns movimentos, algumas épocas de algumas comunidades passam a colocar a Bíblia num segundo plano. É como se a gente estivesse dizendo o seguinte: não é tão importante assim ouvir o que Deus tem a nos dizer, porque nós já estamos bem, nós já sabemos disso, nós sentimos que temos poder, ou nós precisamos fazer as coisas funcionar. É um perigo de não querer depender de Deus, mas não podemos caminhar nessa direção. Uma igreja abençoada, uma igreja sintonizada, uma saúde espiritual que de fato alimenta as pessoas e faz delas pessoas melhores que venham a promover o reino de Deus na terra, são pessoas alimentadas e sintonizadas com a palavra de Deus. A igreja nunca será uma igreja realmente no sentido cristão do termo, sem essa sintonia com a Bíblia, dependendo da própria palavra de Deus. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente, essa entrevista maravilhosa com o pastor Dr. Luiz Sayão. Nós queremos convidar você, amanhã vamos estar aqui de novo, mas agora nós vamos orar, pastor João. Sim. Vou pedir ao pastor Luiz Sayão que ore por nós para que Deus nos dê entendimento sobre a palavra de Deus. Então vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre nós.
Nosso Deus bondoso, nós te adoramos e te agradecemos porque a história da tua palavra, ela é maravilhosa e especial. É tão bonito, ó Deus, ouvir a história de amor de um Deus tão poderoso e grandioso por nós. Uma história demonstrada pelo sacrifício do Senhor Jesus, que ressuscitou, venceu a morte e nos trouxe salvação. E eu peço aqui nesta manhã especial, todos que estão nos ouvindo, o Senhor, que é o Deus de amor e de bondade, de graça, conhece a luta, o sofrimento, a dor, a dificuldade de cada um. Amém. E quando nós nos lembramos, ó Deus, que a tua palavra criou o universo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A tua palavra dá vida, ela transforma, muda, cura, salva, abençoa. Essa pessoa agora que busca a ti, que está em oração, ó Deus, que precisa do teu toque, abençoa, envia a tua palavra de bênção para aquele que busca a ti nesta hora. Nós invocamos a tua bênção e pedimos que este povo que ouve nesta manhã, tudo que foi falado aqui, possa abrir o coração e buscar a tua palavra, que ela sim é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Nós te louvamos, agradecidos, e pedimos a tua bênção sobre esse programa e sobre tudo que está sendo veiculado através da televisão para a glória do teu nome. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. 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 Muito bem, e amanhã, se Deus permitir, nós estaremos juntos aqui em mais um Despertar com Deus. Que o Senhor o abençoe ricamente no dia de hoje.